Pokémon é uma franquia e uma marca conhecida mundialmente. Os primeiros jogos lá em 96 introduziram aos jogadores a possibilidade de capturar espécies de monstrinhos, deixar elas mais fortes e sermos os treinadores mais poderosos da região. Mas foi só em 99 que em Gold Silver que uma das maiores piadas internas mundiais de Pokémon nasceu: Youngster Joey e o seu Rattata. Ele é o primeiro treinador comum a te desafiar lá na Rota 30 usando um singelo Rattata nível 4. E se você der o seu número de telefone a ele, meu amigo, prepare-se para os melhores telefonemas dos jogos, enaltecendo ali o seu Rattata Top Percentage. E 2 décadas depois que tiramos sarros do nosso bom e velho Joey, é hora de nos questionarmos: o quão inútil é um Rattata? Porque todos gostam de menosprezar esse pequeno roedor. Seria possível zerar os jogos da franquia com apenas um Rattata? Pois bem, eu quero tirar a prova, e por isso eu escolhi o meu primeiro alvo, Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee. Vale ressaltar que toda a gameplay dessa análise foi feita ao vivo lá na Twitch, twitch.tv/Casa do Carvalho, e eu trouxe ela pra cá pro YouTube em uma série chamada Pokémon Let's Go Rattata. Então, se você quiser acompanhar todos os pormenores dessa jogatina, confere aí no card, depois que você assistir esse vídeo, a playlist com a série completa. A gente escolheu o Let's Go para começar por 2 motivos principais. Como a gente está em Kanto, a gente pode capturar o Rattata logo na primeira rota do jogo, sem a necessidade de usar alguma ferramenta externa para capturar ele. Além disso, o jogo dá uma facilitada de leve ali no grinding e também permite dar uns bônus de status com as candies, então a gente consegue perder um pouco menos de tempo no jogo. Acredito eu que seja o jogo mais fácil para se começar esse tipo de desafio, mas será o primeiro de muitos. Sem contar que o Let's Go é o jogo mais recente, então nada mais justo que usar ele no desafio também. Então, sem mais delongas, meu nome é Nicolas Cares, esta aqui é a Casa do Carvalho e vamos conferir se é possível zerar Pokémon Let's Go com apenas um Rattata. De cara, é bom a gente estabelecer algumas regras para análise. Como a gente não pode iniciar o jogo com um Rattata, o desafio começa a valer a partir do momento que pudermos capturar um Rattata. Além disso, não podemos usar nenhum outro Pokémon em batalha, a não ser o nosso Rattata capturado. Isso inclui também não usar aquele auxílio do Pikachu e do Eevee, através dos Joy-Cons em batalha, que daria um boost ali de status no nosso Pokémon. E caso a gente perca alguma batalha, não tem problema não, o importante é a gente zerar o jogo. Os X-Items estão liberados, uma vez que eles façam parte da franquia desde o começo, assim como as Candies, porque elas exercem uma função similar aos itens antigos como Carbos, Zinc e afins das demais gerações, só um tiquinho ali mais roubadinho. E nesse sentido, o Let's Go ajuda muito a nossa vida. Como o jogo ele usa alguns elementos do Pokémon GO, a gente já começa com o jogo com várias Pokébolas. Então, assim que já saímos de Pallet, já é possível capturar um Rattata, mesmo antes de devolver o Parcel pro Oak e batalhar com o nosso rival pela primeira vez. Eu confesso que uma pena que nesse caso eu falhei na minha jogatina e eu não capturei o Rattata logo de começo. Eu acabei tendo que usar o Pikachu na primeira batalha e falhei aí. Mas é bom ressaltar que isso só interferiu na quantidade de EXP adquirida. Apesar de eu não ter feito do jeito 100% correto, é possível derrotar sim o rival apenas com o Rattata. Principalmente porque dá pra upar ele ali na primeira rota. A única coisa que tem que ser feita antes é capturar o Rattata nesse meio termo ali, antes da gente pegar o Parcel do Oak. Considerando as mecânicas, o Let's Go colabora também, uma vez que o Pikachu ou o Eevee usem todos os movimentos que substituem os HMs nos jogos. Então a gente pode manter ali só o nosso Rattatinha durante o jogo quase inteiro sozinho na party, evitando que outros Pokémon ganhem experiência. A meia exceção aí é entrar no ginásio de Pewter, porque a gente precisa de um Pokémon de grama ou de água para poder entrar lá. Felizmente tem Oddish e Bellsprouts a rodo nas primeiras rotas, e como a gente não precisa usar eles dentro do ginásio, então é só tirar eles da equipe assim que entrarmos a primeira vez por lá. É bem tranquilo. Eu confesso que eu temi pela alta defesa dos Pokémon de pedra do Brock ter isso logo no começo do jogo. Mas uma mudança interessante nesses jogos é que o Rattata passa a aprender Super Fang no level 15 agora. E portanto, mesmo que com os Pokémon de pedra tenham alta defesa, com apenas um golpe deles a gente consegue eliminar metade do HP. Com um Focus Energy no começo para aumentar ali a chance dos golpes críticos e algumas dentadinhas, a gente consegue derrotar o Brock sem muita dificuldade. Parece até que os desenvolvedores previram que alguns jogadores poderiam tentar outras estratégias e deram ali uma colaborada.
As rotas seguintes e o Monte Lua não foram páreo para o nosso Rattata, uma vez que o Pokémon level 15 não teve muita dificuldade para passar dos oponentes. É claro que a gente deu umas escapadas de uns treinadores de pedra aqui e ali para não correr riscos. Em Cerulean eu optei por passar da Nugget Bridge primeiro para ganhar um pouco mais de experiência. Porém, infelizmente não foi o suficiente para derrotar a Misty logo no começo. Os Pokémon velozes dela e com muita SP ataque evidenciaram um problema. O nosso Rattatinha pode até atacar bem, porém ele é bem frágil e não é muito rápido, ainda mais se tratando de um Pokémon não evoluído. Fazer grinding aqui também não parecia uma solução muito imediata, porque eu sabia que não ia ganhar muitos níveis com os treinadores da Rota 25. E o pior, se a gente não vencesse a Misty, estaríamos fadados a ficar presos nos jogos, porque a gente não poderia prosseguir para as próximas cidades. Seria esse o fim do desafio? É claro que não. Primeiro porque existem áreas de Pokémon selvagens, então é possível capturar muitos Pokémon e upar por causa disso. Até é possível ficar preso aqui se você não tivesse nenhuma Pokébola ou tivesse sem dinheiro nenhum para comprar algumas Pokébolas. Porque mesmo com o NPC do Monte Moon que te dá algumas Pokébolas, infelizmente não tem caminho de volta para a caverna. Mas acontecer isso é muito improvável. No meu caso, eu optei por testar outro método. Eu comprei alguns X-Items para aumentar a SB Defense do meu Pokémon no comecinho da batalha, para também tentar evitar um overlevel logo no começo do jogo da minha parte. E isso foi o bastante. Com ele eu consegui resistir a alguns golpes da Starmie e ganhar a insígnia de Cerulean. Mas esse foi apenas o começo do desafio. Já em Vermilion, apesar de não ter muitas dificuldades lá no SSN, o choque de realidade veio a seguir. Os treinadores comuns estavam começando a derrotar o meu Rattata sem muita dificuldade, logo após o arco do navio. E mesmo com o Dig, não conseguíamos passar do ginásio de Vermilion. Não era o suficiente para nocautear os Pokémon do Surge. Então estar no top percentage ainda era um caminho muito distante, aparentemente. Então aí sim, eu decidi que seria a hora de treinar. Gastei ali algumas poucas horas para upar vários níveis e farmar algumas Rattata Candies, para poder aumentar os status do meu Pokémon e ajudar nas batalhas. Um lado positivo da run é que, como não precisamos ter alguns itens específicos como berries e candies normais, a gente pode vender elas para gerar uma verbinha e comprar mais Pokébolas. Depois de uma bela upada no nosso roedor, não havia ninguém páreo para ele. O Surge não teve chance. Após o caminho da Rock Tunnel, com o nosso Rattatinha já no level 40, pudemos fechar com facilidade o arco de Lavender, passando pelo Rocket Hideout de Celadon e derrotando a Erika sem grandes dificuldades também. E com o caminho livre para Silphco, a gente derrotou o Blue na entrada e passamos o rodo em cima dos Rockets do edifício, resgatando ali o controle da Silphco das mãos do Giovanni. Depois disso, desafiar Koga era o mais lógico pela proximidade das cidades, porém eu cometi um pequeno engano. Como eu havia zerado apenas uma vez o Let's Go, eu ainda estava na dúvida se o pré-requisito para entrar no ginásio do Koga era capturar 50 Pokémon ou 50 espécies. Como a gente capturou vários Rattatas para poder juntar Candies, se fossem só 50 Pokémon, eu poderia passar tranquilo. Se fossem 50 espécies, eu precisaria pausar o jogo um pouco para capturar muitos Pokémon. Afinal, eu só tinha usado praticamente o meu Rattata a jornada inteira. Ainda assim, nas regras que estabelecemos, não é proibido capturar outros Pokémon, até porque a gente precisava capturar o Oddity no começo do jogo. Antes de partir para as capturas em si, eu optei passar pela Sabrina e pelo Blaine, uma vez que o nosso Rattatinha estava levando os inimigos ali com uma certa facilidade por causa do nível alto que a gente conseguiu. Uma vez que pegamos as 6 insígnias possíveis até então, partimos para a captura das 50 espécies e enfim, derrotamos o Koga, novamente com certa facilidade. O último ginásio então nos aguardava, novamente com o Giovanni, e a diferença de níveis começa a cair a partir daí, e alguns golpes dele pareciam bem fortes, principalmente alguns Earthquakes que ele dava enquanto eu usava Dig, e ainda assim havia o risco de One Hit KOs dos Pokémon dele, mas nada que alguns golpes críticos do nosso Rattata não resolveram. O grande receio a partir daí é que, com a dificuldade aumentando por causa dos levels, o risco de um Donk do Bruno era alto, com o nosso Rattata levando golpes super efetivos contra os Pokémon Fighting. Mas enfim, com a Earth Badge adquirida, seguimos e demos uma surrinha de leve no nosso rival antes de chegar na Victory Road. O desafio novamente se tornou mais evidente quando realmente chegamos no caminho da vitória, e além de eu ter esquecido ali de pegar o Strange, né, no jogo, teve um treinador que conseguiu derrotar a gente em um certo momento, mas na segunda vez que batalhamos com ele, conseguimos vencê-lo. Enfim, chegamos no Planalto Índigo, lá no Indigo Plateau, e pudemos iniciar o nosso desafio final, a Elite Four.
Enfim, Lorelei foi fácil, em parte graças às esquivas via Affection do nosso Rattata. O Bruno, que era o membro da Elite Four que eu mais temia, realmente foi um bom desafio. Graças às Candies, o nosso Pokémon do tipo normal conseguiu segurar alguns golpes Fighting sem ser nocauteado, e ainda assim eu tive que apelar para muita Hyper Potion. O uso frequente dos Super Powers dos Pokémon do Bruno, que reduz o ataque do usuário, colaborou muito para a derrota dele. Em contrapartida, a Agatha não foi desafio para os Crunches e para os Jigs do nosso ratinho, uma vez que, tirando o Golbat, todos os Pokémon dela têm fraqueza contra esses golpes. O Lance parecia ser mais desafiador, mas não foi tão impossível de vencer ele, com um bom uso ali de Potions e um pouco também de sorte do Affection, com alguns pequenos momentos ali decisivos que realmente parecia que a gente ia perder. E o nosso rival, como Champion, não nos trouxe tanto desafio como quanto nas batalhas anteriores. É claro que precisamos ali usar algumas Potions, mas deitada após deitada, derrotamos o nosso oponente final e adentramos o Hall da Fama de Kanto com apenas o nosso Rattata. Concluindo a nossa análise, pudemos entrar no Hall da Fama e assistir os créditos com apenas o nosso Rattatinha. Vale ressaltar que aqui o uso das Candies foi crucial no final do jogo, ainda que no começo tenha facilitado um pouco demais ali a jornada a partir do Surge. Ter conseguido muitas Candies e ter upado muitos níveis deu uma facilitada nessa meiuca do jogo. E de fato, tanto isso quanto as esquivas e os críticos do Affection, né, que conforme a gente usa muito Rattata, o Affection nesse jogo ele está meio que interligado a Friendship, então a gente conseguia esquivar muito e acertar muitos golpes críticos no oponente, e isso colaborou para que o jogo fosse encerrado mais rápido, mas ele não impediu que precisássemos ficar constantemente atentos ao nosso HP. Eu realmente acredito que sem as Candies o jogo teria sido muito mais complicado, provavelmente a gente teria também perdido para o Bruno. E eu gostaria até de testar a futuro isso, só aumentando o nível do Rattata para poder testar, ver como é que funciona as batalhas no late game sem as Candies. Se vocês tiverem interesse de ver isso, deixem nos comentários aí, beleza? E além disso tudo, o fato da gente ter acesso ao Super Fang meio que no começo ali do jogo, já no level 15, ajuda muito, porque Super Fang, cortando a metade do HP do oponente sempre que necessário, quando é um Pokémon com muita defesa ou alguma coisa do gênero, e Focus Energy. Focus Energy também é uma baita de uma ajuda. A chance de aumentar nossos golpes críticos é muito importante, porque no começo do jogo não faz tanta diferença assim, ele ajuda a dar uma agilizada, mas no late game, lá no final do jogo, quando a gente tem oponentes com HPs muito mais fortes, Pokémon muito mais evoluídos, faz uma diferença você dar um Focus Energy no começo, mesmo que a gente tome um golpe, porque somatizado aí com o Affection, a gente consegue desviar de alguns golpes, a gente consegue acertar, tem mais chance ainda de dar crítico, então é sempre bem-vindo um Focus Energy ali bem dado no começo, e um Super Fang sempre que necessário. Então, respondendo a pergunta inicial, é possível zerar Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee apenas com uma Rattata? Bem, sim e não também. É meio complicado. Se a gente analisar o jogo inteiro, existe um problema crucial, ou melhor, dois problemas cruciais chamados Jessie e James. Em alguns momentos específicos do jogo, lá no Monte Moon e no Rocket Hideout também, e provavelmente mais em algum momento que eu não me lembro ao certo, eles são batalhas obrigatórias e são batalhas em dupla. Se a gente não possui mais de um Pokémon na party, é impossível prosseguir o jogo. Então, se a gente se basear nas nossas regras originais de usar apenas o Rattata em batalhas, então não é possível zerar com apenas um Rattata, porque o jogo nos obriga a usar mais algum Pokémon em algumas batalhas específicas. Mas, considerando isso, alguns podem até fazer alguma concessão aí, e se a gente adicionar isso, né, se a gente adicionar essa exceção à regra, a gente pode utilizar, por exemplo, que foi o que eu fiz na minha gameplay, usar aquele Oddish lá do começo do jogo e deixar que ele seja nocauteado logo no começo da batalha. Talvez até a gente mesmo nocautear esse Pokémon e perder um turno pra gente poder ter só uma batalha contra a Jessie James e o nosso Rattata.
Novamente, se a gente acrescentar essa possibilidade nas regras, então aí sim é possível zerar o jogo com apenas o Rattata e com, né, um Pokémon extra ali para poder acessar essas batalhas e depois poder continuar o jogo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Aqui no YouTube a gente vai começar uma nova série com o Bruno de Pokémon Y, que ajudou a ser decidido lá pelo pessoal no Facebook como uma jogatina Monotype Ghost. Então, se você quiser acompanhar esse rolê, se inscreve, clica no sininho aí para não perder os próximos conteúdos, beleza? E aproveita e deixa aí nos comentários também qual a próxima versão, qual a próxima região que você gostaria de ver um Joy%, essa run solo aqui de Rattatas, beleza? Valeu, gente, até mais e falou!